Olá a todos, que bom é poder juntos partilhar sobre o mistério da Eucaristia. Então, nesse momento, queremos falar sobre a missa. Vários de vocês me pediram uma pequena formação sobre o sentido da Eucaristia e que bom que justo nesse tempo que estamos vivendo possa nos ajudar a compreender cada vez mais o mistério da Eucaristia na vida da fé, na vida da igreja. Nesse sentido, vou falar algumas partes, evidentemente que há muito o que falar, existem muitos documentos da igreja sobre a Eucaristia. Eu vou citar alguns deles, mas de modo especial vou citar o Catecismo da Igreja Católica, ou também, nesse primeiro momento, vou falar sobre a Eclésia de Eucaristia, uma encíclica de João Paulo II, 2003, e evidentemente também vamos usar a Palavra de Deus, que para nós é fonte do mistério pascal. Queridos jovens, por que falar da missa? Por que falar da missa? A igreja, ela vive da Eucaristia, afirma João Paulo II na encíclica, que acabo de mostrar-lhes, Eclésia de Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. Por quê? Porque a Eucaristia é o núcleo do mistério da igreja. A Eucaristia é fonte e centro da vida de todo cristão, da vida da igreja, como afirma Lumen Gentium no Concílio Vaticano II, número 11, e também o Catecismo da Igreja Católica. Na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da igreja, isto é, o próprio Cristo, a nossa Páscoa, que estamos celebrando durante esse tempo tão especial. Estamos no tempo da Páscoa, porque colocamos no centro o próprio Cristo. Agora, irmãos e irmãs, deste mistério pascal nasce a igreja. A Eucaristia é o sacramento por excelência do mistério pascal. É, por excelência, o sentido da vida da igreja. Ou seja, é por excelência o sacramento que é para todos nós fonte de todo encontro com Deus da vida, com Cristo que vive, que permanece vive no meio de nós. Assim foi a experiência dos primeiros, da primeira comunidade, que reconheciam o Senhor ao partir o pão. Essa é a experiência dos discípulos de Emaús, como encontramos na Palavra de Deus, Lucas capítulo 24. Reconheceram a Jesus, o Cristo ressuscitado, ao partir o pão. E essa experiência marca a vida da igreja nascente. Nesse sentido, irmãos e irmãs, então podemos compreender que a Eucaristia é o resumo e a suma da nossa fé. Nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia e a Eucaristia confirma nossa maneira de pensar. É o que nos diz o Catecismo da nossa Igreja, número 1327. Ou seja, falar da missa, falar da Eucaristia, é falar de uma ação de graças eucaristem a Deus. Somos, e essa é a nossa experiência, somos uma igreja, uma assembleia eucarística. A igreja tem um rosto, e esse rosto é eucarístico. Somos uma igreja eucaristizada. Somos participantes do corpo e do sangue de Cristo e formamos um só corpo. Verdadeiro mistério de comunhão para nós. É a nossa experiência, como também podemos ver nessa experiência da igreja nascente, quando Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, nos relata essa experiência da comunidade em torno da Eucaristia, em torno da fração do pão. Podemos ver no capítulo 10, no capítulo 11, dessa primeira carta aos Coríntios.
Ou seja, a Eucaristia é o sacramento do amor, é o sacramento da união, é o sacramento da comunhão entre todos. Pois, como podemos ver nos Atos dos Apóstolos, a igreja, desde o início, a igreja foi fiel, né? Era perseverante em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Perseveravam bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Esse é um grande mistério. Mistério, fonte, suma, resumo da nossa fé. Por isso, para nós, não há possibilidade como cristão de viver sem a Eucaristia. Seguimos agora com as partes da missa. Então vamos, no próximo momento, falar dos ritos iniciais da Eucaristia. Os ritos iniciais. Primeiro, para tomar maior consciência de toda a missa, dos passos, das partes que tem a missa, os documentos da igreja concordam que a missa ela tem duas grandes partes, né? Que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Ambas partes constituem juntas, né, como afirma o Sacrosanto Concílio, né, do Concílio Vaticano II, constituem juntas um só e mesmo ato do culto, ou seja, da liturgia. Então, nesse sentido, né, apoiando o Catecismo da Igreja Católica, apoiando nesse documento tão importante para a nossa igreja, ela vai dizer: com efeito, a mesa preparada para nós na Eucaristia é, ao mesmo tempo, a da Palavra de Deus e a do corpo do Senhor. Né? Número 1346. Ou seja, como é importante para nós ver que a missa ela é um só ato, não são partes que estão separadas, senão que estão intrinsecamente unidas, fazem parte de um mesmo culto ao Senhor. Nesse sentido, essas duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, estão acompanhadas por ritos iniciais, ritos finais. Então, vamos agora entrar no que precede a liturgia da palavra, ou seja, os ritos iniciais, né, que constam das partes que antecedem a liturgia da palavra, ou seja, entrada, saudação, ato penitencial, o glória e a oração do dia. Ou seja, estas partes, né, dos ritos iniciais têm a característica de introdução, de exórdio, ou seja, cujo fim é fazer com que os fiéis celebrem com dignidade a liturgia, colocar os fiéis no mistério de comunhão e depois também dispor os fiéis, né, reunidos em assembleia, a ouvir atentamente a palavra de Deus. Então, nesse sentido, todos esses pequenos ritos nos ajudam a viver profundamente o mistério em que celebra na Eucaristia, na liturgia da palavra. Então, nesse sentido, a entrada ela está acompanhada normalmente por um canto. Quando não há o canto, pode ser substituído pela antífona que está no missal. Então, nesse sentido, durante o canto de entrada, todos os fiéis tomam consciência de que estão reunidos
em assembleia, encabeçados pelo próprio Cristo. Nesse sentido, o Catecismo da Igreja Católica tem um número, 1348, que diz assim: encabeçados pelo próprio Cristo, que é o ator principal da Eucaristia. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. É ele mesmo quem preside invisivelmente toda a celebração eucarística. É o representante que o bispo ou presbítero, agindo em representação de Cristo cabeça, preside a assembleia. Ele toma a palavra depois das leituras, recebe as oferendas, profere a oração eucarística. Ou seja, o povo está em assembleia, reunido para a Eucaristia, encabeçado pelo próprio Cristo. Esse canto de entrada, então, ele abre a celebração, ele promove a unidade, ou seja, a comunhão, e ele introduz toda a assembleia no mistério que está sendo celebrado. No fundo, durante o canto nós podemos dizer: algo importante está começando. Então desperta o canto em nós interesse naquilo que está iniciando. Logo então, da entrada, vem a saudação, e é uma dupla saudação no fundo, ao altar e ao povo reunido. Ao altar é expressão, é sinal de veneração. Por isso que os sacerdotes beijam o altar, por veneração. Quando é oportuno, se incensa também o altar. E também é saudação ao povo reunido. Por isso que, ao fazer o sinal da cruz, que expressa que a comunidade está reunida na presença de Deus, uno e trino. Então aí há a saudação ao povo, à assembleia. Logo disso, vem o ato penitencial. Este ato penitencial é realizado por toda a comunidade, por confissão geral. Ou seja, é um ato que implora a misericórdia, o perdão, a graça da comunhão com Deus. É o momento em que se faz para celebrar dignamente os mistérios da liturgia. No fundo, este ato nos abre a essa graça de estarmos unidos a Deus profundamente, no amor, na misericórdia. Reconhecemos nossos pecados. Agora, é importante que tomar consciência que o ato penitencial se conclui com a absolvição dos pecados. No entanto, não substitui o sacramento da confissão, o sacramento do perdão, da confissão pessoal particular. Depois vem o glória. Evidentemente, se sabe que nem todas as missas se canta ou se reza o glória. Está reservado de maneira especial, por exemplo, para domingos e festas, para solenidades, etc. Em todo caso, o glória, o momento do glória, como o próprio nome diz, é o momento em que se glorifica e se suplica a Deus. No fundo, se trata de um hino de louvor, um hino de adoração, porque reconhece quem é esse Deus unitrino. Se trata de reconhecer a ação bondosa, providente, na história do povo de Deus, da igreja, mas também na vida pessoal, na vida de cada um de nós. Disso se trata o glória. E depois, os ritos iniciais se concluem com a oração do dia, que é também conhecido como a oração coleta. Ou seja, se trata de uma oração que reúne as intenções de cada fiel e o sacerdote coleta, une, reúne, recebe, toma consigo as intenções de todos. Esta oração ela está dirigida a Deus Pai, por Cristo, no Espírito Santo.
né? O amém que a comunidade diz no final, se trata, né, o amém, o assim seja, é o consentimento da comunidade com a súplica do sacerdote. Com isso se conclui os ritos que precedem a liturgia da palavra. Então são pequenos ritos, né, que nos ajudam a preparar nosso coração para a escuta da palavra, para a mesa da palavra e também, logo depois, para a mesa da Eucaristia. Bom, terminados os ritos iniciais, damos início à liturgia da palavra, que é uma das grandes partes da liturgia, porque é Deus que nos fala através de sua palavra, através de sua ação. A liturgia da palavra ela consta de 7 partes, né? Primeira e segunda leituras, salmo, aclamação ao evangelho, a homilia, a profissão de fé e a oração universal ou a oração dos fiéis. Essas 7 partes estão totalmente unidas umas à outra. Quando tomamos a primeira leitura, que normalmente, dentro do processo da liturgia, por exemplo, se tomamos o tempo comum, o tempo ordinário, temos a leitura do Antigo Testamento, mas, por exemplo, estamos vivendo agora o tempo pascal, né? Então, a primeira leitura é tomada do Novo Testamento. Então, nesse sentido, as leituras, né, das Sagradas Escrituras, seja ela do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, ou seja, a Sacrosanto Concílio vai dizer, né, que são os escritos dos profetas, né, as memórias dos apóstolos, no caso do Novo Testamento, né, nas suas epístolas, nos seus evangelhos. Ou seja, nós tomamos consciência que verdadeiramente Deus nos fala. E fala de modo pessoal e também comunitário. Por quê? Porque a comunidade está reunida para escutar a Deus que fala. Deus que fala na história e hoje. Nesse sentido, temos então a primeira leitura, temos o salmo, que pode ser cantado, recitado, mas também lido. Depois a segunda leitura. Depois vem a aclamação ao Evangelho. Logo depois, a proclamação do Evangelho, que, quando é, no caso oportuno, é proclamado por um diácono, né, ou por um sacerdote co-celebrante. Quando não estão nenhum nem outro, proclamado pelo próprio sacerdote que preside a Eucaristia. Lembrando que para primeira e segundas leituras e o Salmo, é importante ressaltar a função ministerial, ou seja, leigos recebem essa função ministerial, é um ministério da palavra, exerce o ministério da palavra. O que significa isso? Que é muito importante que os leitores não sejam pegos de surpresa 2 minutos antes, 1 minuto antes da missa, senão que sejam pessoas que foram capacitadas, preparadas para exercer um ministério da palavra. Isso enriquece a leitura, favorece a atenção da palavra, o acolhimento, a escuta atenta. Isso ajuda, e como ajuda a todos os fiéis quando uma leitura é bem proferida, bem proclamada, bem anunciada. Depois do Evangelho, que é o próprio Cristo que nos fala, né? O Evangelho exige de nós profundo silêncio, profundo recolhimento e atenção. O Cristo, nosso Senhor, ele nos fala, ele interpela a nossa realidade. Então, que bom e que lindo é poder estarmos completamente atentos ao Senhor. Ele nos fala. Agora, Cristo ao falar, né,
nos faz assumir a missão de sermos, né, como diz São Tiago, cumpridores da palavra e não somente meros ouvintes. Ou seja, a palavra de Cristo nos interpela tanto que nos lança, que nos move à missão. Aquilo que eu escuto atentamente, levo à prática. Aquilo que me ensina o meu Senhor e Mestre, eu levo à prática, dou testemunho da sua palavra. Por isso a importância de estarmos inteiramente, corpo, alma, espírito, atentos a Jesus que nos fala. Por outro lado, logo depois, então, vem a homilia, né? Uma pequena reflexão, explicação em família. Em família. A família de Deus está reunida, está congregada. Por isso, homilia, a família que partilha da palavra, né? É uma explicação das leituras que leva em conta o mistério que se está celebrando, né, os mistérios pascais, e também as necessidades dos fiéis ouvintes e da comunidade que está reunida. Então, quão importante é para aquele que está explicando os textos sagrados, concentre sua homilia na palavra de Deus, na realidade dos fiéis, para que não seja qualquer outra coisa a não ser encontro com a palavra de Deus. Logo depois da homilia vem a profissão de fé, que é o símbolo da nossa fé, que é a regra da fé, né? Ou seja, é um modo de assentir a palavra de Deus. Confessamos a nossa fé, proclamamos a fé, que já foi anunciada, que está baseada na palavra de Deus, mistério de vida para todos nós. Depois da profissão de fé, vem a oração dos fiéis, né? A oração universal, que é uma súplica por todos os homens e mulheres, por todas as realidades universais. Por isso ela tem uma estrutura do universal ao particular. Né? Por isso são pelas necessidades da igreja, pelos poderes públicos, né? Pelos que sofrem, né? Pela salvação de todos, pela comunidade local, por alguma necessidade concreta da comunidade reunida. Nesse sentido, que linda é tomarmos, por exemplo, a palavra de Deus, né? Quando São Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, logo nos primeiros versículos, do 1 ao 4, colocando no centro quais deveriam ser os temas presentes na oração da comunidade. Ele diz assim: peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graças por todas as pessoas, pelos reis e pelas autoridades em geral, para que possam levar uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, por isso se chama oração universal, porque quer abarcar toda a realidade humana, social. Então, irmãos e irmãs, com a oração dos fiéis, concluímos a liturgia da palavra. Chegamos na última parte da missa, onde vamos falar da liturgia eucarística e no final dos ritos finais. A liturgia eucarística é o ápice da missa. Por quê? Porque nela se realiza os gestos e palavras de Jesus Cristo na última ceia junto à comunidade discipular. Por isso o centro. Por isso a igreja celebra, faz memória
a este momento tão especial da vida de Cristo com sua igreja, com sua comunidade. Por isso, na igreja se diz que se celebra os mistérios pascais e não se repete. Porque lembre que Cristo se entregou uma só vez para sempre. Efapax. Em todo caso, irmãos e irmãs, se realiza na liturgia eucarística aquilo mesmo que Cristo fez e entregou aos discípulos. Tomar, comer e beber. Tomar o pão e o cálice com vinho. Dar graças. Partir o pão. Dar aos discípulos e fazer memória do acontecido. Ou seja, são gestos e palavras que o próprio Cristo realizou com sua comunidade, que a igreja realiza hoje e sempre. Então, nesse sentido, toda a liturgia eucarística, toda, corresponde aos gestos e palavras de Cristo na ceia derradeira, na última ceia. Então, como nos preparamos? Como se realiza essa liturgia eucarística? Primeiro com a preparação das oferendas. Ou seja, Jesus quis celebrar com sua comunidade a Páscoa e pediu que preparasse o lugar. Assim também nós, Assembleia reunida, povo de Deus, família de Deus reunida, desejamos celebrar a Páscoa. Para isso é necessário a preparação. Por isso está dentro dessa liturgia eucarística a preparação das oferendas. Ou seja, no ofertório são trazidos ao altar o pão e o vinho, que serão oferecidos pelo sacerdote, atuando in persona Christi, no sacrifício eucarístico, que se tornarão o corpo e o sangue de Cristo. Ou seja, o que são oferecidos? Pão e vinho. Isso significa que não há possibilidade de celebrar a Eucaristia sem a oferta do pão e do vinho. Não há. Santo Irineu de Lyon, nosso catecismo da igreja, tem uma linda frase desse grande santo, número 1350, onde ele diz: esta oblação, ou seja, esta oferenda, só a igreja a oferece, pura ao Criador, oferecendo-lhe com ação de graças o que provém de sua criação. Ou seja, aquilo que se oferece a Deus, pão e vinho, são frutos da própria criação de Deus. Aquilo que Ele nos dá, nós ofertamos para a celebração eucarística. No fundo, nós devolvemos a Deus os frutos da sua própria criação. Então, ao apresentar as oferendas, se assume o gesto de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Se tomarmos a palavra de Deus no livro de Gênesis, primeiro livro, no capítulo 14, versículo 18, nós vamos ver o que o rei de Salém, Melquisedeque, sacerdote de Deus Altíssimo, ofereceu ao próprio Deus. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e, como sacerdote de Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. O
que significa isso, irmãos e irmãs? Todo sacerdote realiza esta oferenda segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, ao modo, como Melquisedeque fez, trouxe pão e vinho e ofereceu ao Deus Altíssimo. Jesus traz o pão e vinho e os consagra no seu próprio corpo e sangue. Ou seja, esse gesto de Melquisedeque depois é lembrado na história da salvação em textos bíblicos, né? Em Salmo 110, versículo 4, onde, né, tu és sacerdote segundo a maneira de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, a modo de Melquisedeque. Na carta aos Hebreus, né, nos capítulos 5 e 7, especialmente capítulo 7, onde descreve esse gesto oblativo de Melquisedeque, ressaltando que Jesus, ele é a perfeita oferenda, porque ele se oferece a si mesmo em favor da salvação de toda a humanidade. Ou seja, irmãos e irmãs, na preparação das oferendas, pão e vinho e água são elementos que Cristo mesmo tomou nas suas próprias mãos. Antigamente, por muitos e muitos anos, a comunidade, os fiéis, chegavam ao templo com estas oferendas. Traziam pão e vinho de casa. Hoje já não se faz isso, porque já estão à disposição de toda a comunidade o pão e o vinho. No entanto, o povo leva as oferendas, hoje é representada, por exemplo, na parte financeira, monetária, onde estas oferendas que o povo põe à disposição da comunidade está a favor, a serviço dos pobres e necessitados e da própria necessidade da comunidade. Então, a comunidade ela sempre oferece pão e vinho para que sejam tornados, para que se tornem corpo e sangue de Cristo. Bom, terminado o momento das oferendas, onde também o sacerdote tem sua própria purificação, seu próprio rito de purificação pessoal, para que ele busque viver com dignidade aquilo que vai estar celebrando, atuando na pessoa de Cristo. Na oração eucarística é onde chegamos ao coração e ao ápice da celebração. A liturgia, né, nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. A liturgia não só recorda os acontecimentos que nos salvaram, ou seja, os acontecimentos pascais, como também os atualiza, os torna presentes. Por isso, como disse anteriormente, se diz que os mistérios pascais são celebrados e não repetidos. Então, na anáfora, ou seja, na oração de ação de graças e de consagração, na oração e ação de graça, o sacerdote faz com que a assembleia se una com Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício de Cristo. Por isso, quando se realiza o prefácio, o sacerdote, em nome de toda a comunidade, glorifica a Deus e lhe rende graças por toda a obra da salvação, ou seja, pela criação, pela redenção e pela santificação. Por isso que logo depois disso vem o santo, que pode ser tanto cantado ou recitado, proclamado. Porque
Porque ao reconhecer e dar graças pela criação, pela redenção e pela santificação, toda a comunidade proclama que esse Deus é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. 3 vezes santo. Logo vem a epíclise, ou seja, significa invocação sobre, no caso, sobre o pão e o vinho. Né? Pede-se ao Pai que envie seu Espírito Santo, né? Ou seja, pelo poder de sua bênção sobre o pão e o vinho, para que se tornem o corpo e sangue de Cristo. Os dons oferecidos pelos homens e mulheres, pelos filhos e filhas de Deus, são consagrados no corpo e no sangue de Cristo, pelo poder divino, pela ação de Deus. Logo da epíclise, vem o relato da instituição, né? Que nós temos em 1 Coríntios, né? Relato de Paulo, e depois também nos evangelhos, a instituição, o relato da instituição, ou seja, a força das palavras e gestos de Jesus e o poder, né, do Espírito Santo tornam sacramentalmente presentes. Ou seja, já não há pão e vinho, senão corpo e sangue de Cristo. Pão e vinho eucaristizados se tornam corpo e sangue de Cristo. Logo do relato da instituição, vem a anamnese, ou seja, memória, se faz memória. Por quê? Porque se obedece ao próprio Cristo. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Então, do que fazemos memória? Não? A igreja faz memória do próprio Cristo. Os mistérios pascais, não? Paixão, morte, ressurreição e ascensão. É disso que a igreja faz memória. E por outro lado, depois, vem as intercessões. Ou seja, a igreja ressalta o valor de celebrar a Eucaristia em comunhão com todos os membros da igreja. Ou seja, do céu e da terra. Em comunhão com todos os pastores e todo o povo fiel. Terminando esse momento, vem a chamada doxologia, né? Que é uma glorificação, a Deus confirmada pelo povo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Essa parte somente o sacerdote reza e o povo responde amém. Terminado então a doxologia, começa o rito da comunhão. Né? Se nós, como escutamos lá no início, nos preparamos dignamente para celebrar os mistérios de Cristo, então também nos preparamos dignamente para receber o corpo e sangue de Cristo. Por isso a importância de poder estar atento, participar ativamente da Eucaristia, para que no momento da comunhão eu possa receber o próprio Cristo com total dignidade. É o corpo e sangue de Cristo oferecido por nós que nós o recebemos para a nossa salvação. Venha a oração do Pai Nosso, que, como nós sabemos, é o modelo de oração do cristão. A oração plena, apresentada pelo próprio Cristo a todos nós. Se pede, pelo pão de cada dia,
e também, de modo especial, que nos afastemos de todo o mal. Por quê? Para que nós possamos, no dia a dia, viver profundamente dos mistérios de Deus na nossa vida. Para isso, quão importante é que o mal se afaste de nós. Logo vem o rito da paz. Ou seja, nesse momento se implora a paz e a unidade para a igreja e toda a humanidade. Por isso que lindo é esse gesto de poder, que não é obrigatório, mas se faz, de poder cumprimentar, saudar o irmão, a irmã que está junto comigo. Porque essa saudação quer ser expressão de unidade, de amor, de fraternidade. Depois, o gesto do partir o pão. Nós, sendo muitos, pela comunhão do único pão da vida, Cristo Jesus, formamos um único corpo. Como nos ensina São Paulo na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, seguintes. Ou seja, ao partir o pão, todos nós nos fazemos partícipes da vida de Cristo, porque somos membros do seu próprio corpo. Depois vem a partilha do pão. É o momento da comunhão. É o momento em que eu interiormente, me deixo transformar pela presença do Cristo. Aí é o momento em que eu, ao comungar, me abro à existência do Salvador para que Ele transforme toda a minha realidade, todo o meu ser. É o momento de dar graças, de ser e sentir amado pelo próprio Cristo, que nos amou até o extremo, se entregou por nós. Então, é o momento em que nós nos sentimos profundamente acolhidos, amados por Jesus Cristo. Depois vem a oração pós-comunhão, onde se implora os frutos de poder celebrar o mistério. Ou seja, damos graça por receber a comunhão, por receber esse alimento que dá vida. Disso se trata a oração pós-comunhão. E para concluir, vem os ritos finais, que é curto. É a saudação e bênção do sacerdote a toda a Assembleia. Ou seja, se trata da despedida, da missão, missão, mício, onde todos voltam às atividades louvando e bendizendo o Senhor. Louvando e bendizendo a Deus por celebrar os mistérios divinos. Qual é o desafio, então? Viver a missa todo o dia. Viver o meu dia de acordo com o que celebrei na Eucaristia. Portanto, não é o momento de avisos. Isso é colocado por uma questão prática, porque estando toda a comunidade aí presente, se aproveita e se dá alguns avisos, alguns anúncios da vida da comunidade, porque a maioria já estão aí. Mas os avisos paroquiais, os avisos da comunidade não faz parte, obrigatoriamente, dos ritos finais. Bom, espero que toda essa formação possa ajudar, que nos ajude a viver profundamente os mistérios de Cristo, os mistérios divinos, os mistérios que faz com que a igreja permaneça viva, celebre ao próprio Cristo morto, ressuscitado, nosso Senhor e Salvador. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.